Para uma gestão de custos eficiente, é importante que a empresa entenda tudo que está envolvido em custos, né? Ela sabe que custos está lá para atender uma legislação, ela sabe que custos está lá para sua, por exemplo, formação de preço, para fazer uma avaliação da rentabilidade do seu negócio. Então, se a gente falar em fatores envolvidos, né, e a consequência desses fatores, custos vão estar presentes praticamente em toda a empresa. Além disso, outros fatores que, digamos assim, quem tem uma boa ou uma eficiente gestão de custos acaba evoluindo, é justamente a questão da evolução do desempenho da empresa. Quando eu digo desempenho, não é a rentabilidade em si só, mas sim quais clientes, quais produtos, né? Então, os fatores são os mais diversos. Importante que a empresa tenha, por trás disso, uma boa apuração dos seus custos. Esse é o grande desafio hoje para que a empresa tenha um ótimo desempenho. Eu costumo dizer que se a empresa já está obrigada a atender uma legislação que, digamos assim, busca uma parte dos fatores que levam a empresa em relação à sua gestão de custos, por que não usar isso para a sua avaliação gerencial também de custos? Por que não para seus gestores internos usarem dessas informações para suas tomadas de decisões no dia a dia? E aí, claro, passa por uma questão de, digamos assim, a importância que a empresa dá para a gestão de custos. Se o seu ERP atende, por exemplo, à gestão de custos, seja a legislação ou seja a questão gerencial. Se a empresa não tiver uma tecnologia por trás que responda, digamos assim, de forma rápida e eficiente, ela pode aí estar tomando decisões, por exemplo, formação de preço. Se eu não tenho uma boa gestão de custos, através dos conceitos também e da ferramenta, eu não consigo, às vezes, ter digamos, uma certeza de que aqueles custos, que aquela formação de preço estão corretamente atendendo a rentabilidade lá colocada. Eu ando nesse mercado aí há 15 anos, com consultoria também na área, e o que eu mais tenho visto, se eu posso dar um testemunho, é principalmente a burocracia que isso exige, né? Você controlar custos exige apontamentos perfeitos, ou não perfeitos, mas apontamentos, digamos, eficientes também lá no chão de fábrica, no caso de uma indústria. Se nós falarmos num comércio, exige que a empresa tenha um bom controle de estoques, por exemplo, exige uma ótima contabilidade, né, um atendimento aos SPEDs, como a gente fala, e tudo isso passa por trás de uma ferramenta que atenda a todas essas frentes, vamos chamar assim. Sozinha a ferramenta não faz nada. É necessário o quê? A empresa entender a importância disso. Se nós falarmos em orçamento empresarial, custos está presente, custos projetados. Se nós falarmos em avaliação de desempenho, custos está presente. Se nós falarmos em, por exemplo, centros de custo, detalhando um pouco mais, custos está presente. Então nós temos prática, né, de custos em todos esses estágios. Quando a gente fala gestão de custos, ela está em todos os níveis. Não tem como a gente trabalhar ele no topo e não trabalhar na base da pirâmide. É o contrário. Se a base está bem feita, para que a gente possa projetar um orçamento, um planejamento, digamos, integrado disso tudo, um acompanhamento contábil disso depois, eu tenho que ter ele bem enraizado, como a gente diz. Com relação à gestão de custos para a indústria, digamos que o que evoluiu bastante, até pela obrigação, foi a parte do SPED fiscal, o SPED contábil. Porém, nós temos uma dificuldade muito grande, pelo menos o que eu acompanho no mercado, que são os apontamentos para a questão custos, digamos, quando a gente fala em chão de fábrica, entender lá no operador que o apontamento que ele está fazendo, que consequências ele tem lá depois na valorização dos seus custos e, consequentemente, estoques e demonstração de resultado. Então, de alguma maneira, essa informação que vai ser repassada para o fisco, dependendo do tamanho da empresa, ela já está obrigada, ou algumas agora, nos anos seguintes, ela estará obrigada a entregar para o governo. Então, apontamentos, ordens de produção, tudo isso integrado a custos e, consequentemente,
integrados à demonstração de resultado da empresa. Parte de tudo que você fala, de apontamento de produção, de valorização dos estoques e, consequentemente, o custo das vendas e assim por diante, envolver o custo e você tem algum SPED que vai puxar essa informação. O bloco K ele detalha ordens de produção, ele detalha os consumos de materiais, por enquanto só a questão em quantidades e não em valores, né? Então o bloco K tem esse foco. Quem vai estar obrigado daqui para frente tem que se preparar desde já, porque implantar a gestão de custos, nesse caso que a gente está detalhando no chão de fábrica, não leva 6 meses, não leva 7 meses, consequentemente a empresa tem que se preparar.